Bom, boa noite a todos que estão aqui. Vão mandando bastante coraçãozinho para essa live e atingindo bastante gente. Na setinha aqui, vai encaminhando para os colegas, pessoal da família. Não precisa ser só pessoal da enfermagem para estar aqui. Pelo contrário, tem que ser todo mundo, independente de ser da enfermagem ou não. Vou me apresentar aqui rapidinho e convidar a doutora. Eu sou a doutora Paola Marangoni, sou enfermeira intensivista, sou enfermeira cirúrgica e esteta, sou instrumentadora cirúrgica também. Tenho alguns cursos aí na área de beleza. Sou massoterapeuta também. Atuo em ambiente hospitalar, centro cirúrgico de um hospital público e atuo também com estética, né, de forma autônoma. Bom, meu intuito com esse circuito de lives é trazer diversas enfermeiras, enfermeiras empoderadas, enfermeiras que se posicionam, enfermeiras que lutam a mesma luta que eu e que querem modificar a enfermagem, querem dar outra cara para a enfermagem. Esse é o nosso ano, é o ano da enfermagem, o ano mundial da enfermagem. Esse é o nosso mês e essa é a nossa semana. Então, eu só trouxe enfermeira fera essa semana para falar de assuntos importantíssimos. Ao longo do mês vai ter mais um monte de enfermeira maravilhosa, trazendo muito conhecimento para vocês. E o intuito é alcançar mais do que o empoderamento nosso. Porque empoderado a gente já é. Alguns ainda não são, mas a gente está contaminando. Mas que a gente consiga as coisas que a gente tanto luta, né? Então, no dia 12 teve o protesto da enfermagem, pelas 30 horas, pelo piso salarial, pela aposentadoria especial e várias outras coisas. E isso já repercutiu. Então, isso é importante a gente ver que a nossa movimentação vale sim. A gente tem que se movimentar, a gente tem que se posicionar. Então, agora eu vou chamar para vocês. Olá! Olá! Entrei na hora certa? Entrou. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Sim. Eu quero saber se você me vê e me ouve bem por conta da oscilação da minha internet. Então, assim, a minha internet também tá meio ruim hoje, mas assim, ultimamente a internet tem ficado ruim, né? Congestionada aí de live. Mas qualquer coisinha, vocês vão avisando aqui pra gente, se por acaso deixarem de ouvir eu ou ela, ou ver. Avisa aqui nos comentários que a gente vai tentar ficar de olho. Doutora, se apresente, fale do seu tema, fica à vontade. Ai, primeiro, boa noite. Muito obrigada por esse convite. Eu fiquei muito feliz de ver agora na sua apresentação você descrevendo que selecionou boas enfermeiras que você considera aí importantes nesse cenário. Então, eu já me sinto muito lisonjeada e muito agradecida por você pensar em mim. Uma boa noite para todo mundo, para todos os nossos seguidores que estão aqui acompanhando. E parabéns pela sua iniciativa de lives assim tão legal nesse mês da enfermagem, nesse ano que é tão nosso. Me apresentando muito rápido, tá? Primeiro que a gente tem aí uma trajetória muito semelhante, tá, doutora Paola? Porque eu comecei na enfermagem também como instrumentadora cirúrgica e como técnica de enfermagem lá atrás. E aí depois fui fazer faculdade, fiz residência em cardiologia e cardiointensivismo, né, que acabou se tornando a minha grande área. E aí depois eu fiz estética. E aí hoje sou empreendedora, também na área da estética. E a gente sabe o quanto que é legal essa área, o quanto que isso empodera a gente, né? Verdade. E faço meu mestrado aí em saúde digital, ou como popularmente as pessoas estão conhecendo, telemedicina. Então esse aí é um apanhado. E no meio desse paranauê todo, eu crio o canal EmpoEnf, o único canal sobre empoderamento da enfermagem do nosso país,
que fala exclusivamente sobre como empoderar e trazendo aí as nossas discussões, as nossas mazelas, aquele papo de corredor que a gente sempre reclama com os nossos colegas. Aí eu decidi colocar isso na mídia e pronto. Isso aí. E foi maravilhoso, é maravilhoso, né? Foi assim, foi através desse seu canal que eu te conheci e que eu falei, gente, eu preciso de uma live com ela, porque eu quero falar de enfermeira empoderada sem falar com canal de empoderamento. Existe. Oi, Paola, falhou só um pouquinho, mas já agradeço. Eu agradeço muito. E que legal que o canal está tendo repercussão. Apesar de ainda não ter atingido as metas que eu coloquei para o canal do YouTube, eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de encontrar enfermeiras tops que têm me dado aí muito mais gás para seguir, para continuar. E que bom que a gente está se conhecendo, que a gente está se juntando, formando essa onda de valorização da enfermagem. Isso aí, o intuito é esse, é a gente se unir em prol de alcançar um objetivo que é em comum a todas nós, né? Que é a valorização da nossa classe. Fala. A doutora Carol, eu sugeri o tema para a doutora Carol a partir de uma live que eu assisti dela com a doutora Regiane, né, que é deputada. E aí eu vi, eu até comentei com ela, falei, olha, eu não quis perder a live de jeito nenhum, então eu fazia exercício, assistia a live, criança em cima de mim, mas eu não deixei de ver, porque tava demais aquela live. Eu só tinha esse tempo para estar fazendo aquilo ali, eu falei, cara, não tenho como fazer sem assistir a live, vai ter que ser exercício com live mesmo, não tem música não, é live. E foi maravilhoso, né, todo o conhecimento que a Regiane trouxe para nós, né, o empoderamento que ela tem e todas as orientações que ela foi colocando ali, né, pra gente. E aí eu falei, bom, vou sugerir a Carol dela estar falando sobre política na enfermagem. Acho que esse tema é um tema muito importante e que uma pessoa, para estar falando sobre isso, ela tem que ter vivenciado um pouco do que é sindicato, essas coisas, e a Carol, durante a live, colocou que ela se aproximou bastante disso. Então eu falei, bom, esse é o tema. E ela super aceitou, né, da gente estar falando da importância do enfermeiro na política, né, Carol? Pode falar aí sobre o seu tema. Então vamos lá. Pensar na política, antes de qualquer coisa, a gente precisa pensar que política não é sofrimento, não é fla-flu, não é só a favor de A ou a favor de B, tá? Então, deixar muito claro isso. Política é o ato de eu me colocar como cidadã perante a sociedade. É eu entender os meus direitos e entender os meus deveres e saber, principalmente, quais são os lugares que a gente pode estar e que a gente pode ir para questionar algumas coisas. Eu costumo lembrar e ter essa experiência de que as pessoas reclamam demais, falam demais, mas pouco elas buscam saber quem poderia ajudar de verdade. Sabe aquela frase do Chapolin? Quem poderia me ajudar? E é isso mesmo. É o lugar que pode me ajudar. E aí, doutora Paola, o que acontece? Só para ter um parecer aqui da trajetória, como a deputada Regiane colocou, a gente precisa construir essa ideia. A gente, como enfermeiras, como enfermagem de um modo geral, né, me colocando também na posição dos técnicos, porque eu sou técnica, isso acontece, isso tem que estar dentro da gente. Se não aconteceu por meio das nossas famílias, de incentivar a gente a estudar um pouquinho mais, a conhecer e a buscar o nosso contexto político, isso aconteceu, no meu ponto de vista, já veio de uma condição pregressa, né? Eu sempre tive essa veia mais militante de questionar e de buscar. Então, lá no movimento estudantil, desde sempre,
No meu ensino médio, eu já fazia parte do Grêmio Estudantil. Depois, na universidade, eu fiz parte do movimento estudantil. E ali eu fui me aproximando da Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, do próprio sindicato, do próprio sistema COFEM-Corense, que eu participava dos fóruns e dos debates, do Fórum de Saúde, propriamente dito, e da Alerj depois, né, dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas ali eu ia para ouvir, eu ia para entender, eu ia para compreender. Então, o primeiro ponto que eu penso quando a gente fala em politizar e entender um ato político é se colocar primeiro como um ser que tem poder. E aí entra a condição do empoderar. Exatamente. É saber que eu vou estar naquele espaço e que eu vou poder... Seu bebê tá achando... Ai, meu Deus! Bota ele sentado aqui com a gente. Ele tá rindo com o desenho. E assim, ele é um ato que tem que partir de algum lugar. Se não aconteceu antes, isso não quer dizer que não possa acontecer agora. Mas por que eu tô falando desse caminho? Porque quando a gente se coloca na posição de ouvir e eu me predisponho a entender os bastidores desses lugares que muitas pessoas acham que são imponentes, eu começo a reconhecer que eu tenho sim direito à voz. E aí eu não fico só gritando em plenos pulmões na minha casa, com meu marido, com meu filho, com a minha mãe ou com a minha chefe. Verdade. E aí a gente começa a entender um movimento que pode se tornar real. Porém, eu detesto essa frase, mas ela é muito comum. É um trabalho de formiguinha. E assim... É verdade. Vamos lá. Vamos resgatar, então, o contexto do politizar, que é o que a gente quer colocar aqui. E, Paola, se você tiver alguma pergunta, e galera também aqui da nossa live, quem tiver pergunta pode mandar aqui, alguma dúvida, que eu vou conduzindo e a gente vai respondendo por demanda, ok? E aí, vamos lá. No movimento estudantil, eu fui começando a compreender como que acontecia a política dentro da enfermagem. Por que coisas que a gente luta há tantos anos, briga há tantos anos, não eram simplesmente resolvidas com o estalar de dedo ou com simplesmente a decisão de uma pessoa. Então, ali, eu vi que às 30 horas, uma jornada adequada de trabalho, condições dignas de trabalho, condições adequadas de descanso, que tá aí todo mundo vendo o que aconteceu no Maracanã, no hospital de campanha do Maracanã. Um salário adequado para poder resolver a minha vida. Tudo isso eu fui enxergando que não era só a decisão do Corém, como as pessoas pensam. E aí, quando a gente vai entendendo o que é função de cada coisa, eu fui sabendo onde me posicionar e o que posicionar. Então, só para esclarecer, eu tenho aqui pontos muito chaves que eu coloquei para guiar aqui a nossa live. Primeiro, o que é a função de cada entidade de classe? O que é a função de cada coisa? Então, a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, ela tem sede em cada unidade federativa, né? Ou seja, em cada estado brasileiro. E ali ela trabalha com o conhecimento, o lado científico da enfermagem e todo o nosso contexto histórico. Então, a ABEM funciona para todo esse aparato tecnológico e científico que é desenvolvido na enfermagem. O sistema COFEM-CORENS, ele é um sistema fiscalizador e regulatório da profissão. Então, ele está ali para nos auxiliar neste ponto. O principal problema, ou os principais problemas que existem na nossa profissão hoje, não são funções dessas duas entidades de classe. Elas estão atreladas ao nosso sindicato, que é o que traz as condições de trabalho, as condições trabalhistas. Então, a maioria dos nossos questionamentos, a gente culpa uma entidade que ela, na verdade, não tem tanta culpa assim. Eles podem ser fomentadores e facilitadores. Dizendo aqui que eu não tenho nenhum cargo dentro dessas entidades de classe. Só para ficar bem claro aqui, porque às vezes o povo fica achando que eu estou defendendo coisas com algumas outras intenções. E não é. O meu único objetivo aqui é esclarecer a função de cada coisa. Isso aí. E aí, o sindicato que tem essa função das condições de trabalho. Mas aí, resgatando a questão da política. Por que essas condições de trabalho são tão difíceis da gente conseguir conquistar? Primeiro,
A gente tem diversos projetos de lei que estão tramitando no Senado desde 1986. E como as 30 horas, jornadas de trabalho e muitas outras. Aposentadoria especial, como você bem colocou antes de eu entrar. E por que essas coisas não são aprovadas? Essas coisas não são aprovadas porque a gente não tem pessoas que votem nelas lá dentro. A maior bancada da saúde hoje dentro do nosso país, e isso dentro de qualquer instância política, é a bancada dos médicos. E falando muito tranquilamente aqui, são eles que são os donos dos planos de saúde, são eles que são os donos das grandes redes hospitalares, e eles não vão defender a enfermagem, porque eles querem mais que a gente trabalhe mais e que eles paguem menos como empregadores, né? Isso é uma condição muito objetiva que a enfermagem precisa ter clareza. E quando a gente está lá dentro dali, como ouvinte dessas entidades de classe, a gente sabe dessas coisas. Então, isso não é uma informação privilegiada, isso não é uma informação diferente, isso está posto para todo mundo e qualquer um pode saber sobre isso, tá? E aí, como essa bancada de médicos, ela tem um número muito grande, então cada um defende o seu. E a enfermagem não tem ninguém que defenda ela. A gente tem aí pessoas que a gente tem que ficar pedindo ajuda, quase que implorando. E é simplesmente por isso que a gente ainda não teve o nosso projeto político parlamentar, como a deputada enfermeira Rejane bem colocou, aprovado ainda, para a gente conquistar o que a gente quer. Simples assim. Exatamente. É uma triste realidade, mas é a realidade. E é por isso que a gente trouxe esse tema hoje, da importância do enfermeiro estar num cargo político. Porque imagina se fosse o ao contrário, se tivesse mais enfermeiros na bancada do que médicos. Com certeza absoluta, nós teríamos número quantitativo para ter todas essas reivindicações votadas positivamente e com isso nós conseguiríamos essa valorização, né, tão grande. Mas como não temos, se a gente, não temos ninguém por nós, é como se a gente estivesse numa briga onde a gente não tem pai, não tem mãe para defender, para falar assim, vem cá que eu te protejo. Peraí que eu vou te ouvir. A gente tá largado, digamos assim. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa ter isso como meta, né? Eu tive o primeiro contato em relação a entender, né, sobre o papel do COFEM, da ABEM, sindicato e tudo mais, quando eu entrei no município para trabalhar. Tinha um sindicato lá, foi montado um sindicato para reivindicar o plano de cargos e salários daquele município onde eu trabalho. E aí eu tive o primeiro contato, e aí eu vi que não tinha nada a ver com o Corém, que não tinha nada a ver com o COFEM, que não tinha nada a ver com a BEM, que se o sindicato batesse firme ali na prefeitura e a gente se unisse, a gente fizesse paralisação, a gente fizesse reivindicação, a gente ia conseguir. E todo mundo dizia que a gente não ia conseguir. Mas quem é que estava de frente ali no sindicato? Uma técnica de enfermagem de âmbito federal. Ela é técnica concursada de âmbito federal, mas ela está no sindicato desse município. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu o plano de cargos e salários. Eu falei, meu Deus, a gente precisa entrar nessa política. Eu fiquei louca, entendeu? Gente, viu como é que a gente consegue? Meu Deus. Então, foi ali que aquilo ali foi aflorando em mim. Foi ali que eu fui vendo o poder que a gente tinha. E aí, hoje em dia, né, por mais que a política lá seja muito forte, onde os cargos mais importantes da enfermagem é regido por cargos comissionados e nunca por concursados, mesmo assim, a gente tem uma força muito grande. Claro! Eles não podem mexer com a gente. Eles fazem o que for. Dentro da lei, eles vão fazer. Ah, não vai trocar, não vai pagar plantão? Ok, isso não é legal, tudo bem, isso é concessão, ok. Mas fazer a gente sair dali, eles não fazem. Baixar o nosso salário, eles não podem baixar. Mudar a nossa carga horária, eles não podem mudar. E aí eles têm que engolir a gente. Então eu vi o poder que a gente tem.
E é isso Muito que a bom. gente está querendo trazer para vocês, né? Que, olha, a movimentação que a gente teve no dia 12 foi sensacional. Eu fiquei tão louca da minha cabeça, porque eu tava voltando de plantão e eu fiz live, eu tive uma live meio-dia que eu fiz sozinha, eu fiz uma live 21 horas, e tava tendo tanta live, tava tendo tanta coisa durante o dia todo, que eu falei, gente, eu preciso descansar, mas eu não tô conseguindo, porque eu quero acompanhar tudo que tá acontecendo. E isso soou muito bem. Para você ver, já veio aí uma PL fresquinha para mudança do nosso salário. E algumas pessoas que precisa ser continuam aprovada. acreditando na nossa força. Né? Vamos só ressaltar aqui, doutora Paola, que isso é muito importante. A gente compartilha tanta coisa boba, tanta coisa, enfim, de diversas fontes. Vamos compartilhar a votação dessa PL. Ela ainda está em tramitação e precisa de votos. Eu entrei ainda agora e a gente tinha ali uma média de 44 mil votos, sim, votos favoráveis. Nós somos mais de 2 milhões de profissionais no Brasil. Então, a gente precisa ter uma repercussão de impacto para que quando essa PL chegar lá na Câmara, a galera vai olhar assim, caralho, desculpa, mas soltei. Não tem problema, não. Tem gente abessa votando a favor disso. Então, vamos votar, vamos compartilhar. Eu já compartilhei com a minha família inteira. Então, família que quer a gente participando aí de mais coisas. Vamos botar para a família, para amigos e para a galera da enfermagem. Porque, exatamente, pensa bem, é muita gente. Já pensou, ao invés de você precisar ter 2, 3 empregos, você ganhar o que você ganha em 2, 3 empregos em um só? A qualidade de vida que você vai ter? É isso, gente. Então, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso. Tem isso é um ato político. Aqui, né? Se é mesmo através da representação política, que é para conseguir mudanças. Olha, eu acredito que é uma força muito grande através da política. Agora, claro que se não tiver uma movimentação, uma postura nossa, nada vai adiantar. Boa. São duas coisas, Josiane. Eu vi sua perguntinha, Josiane. Um beijo especial, um beijo para o professor Laércio, que acabou de entrar, um beijo para a Pri, foi uma das minhas primeiras colegas de trabalho quando eu fui para a rede privada, saí da rede pública e fui para a rede privada. Eu penso que são duas coisas muito importantes para essa condição da mudança. Uma é a gente compreender, sim, a nossa força política. Nós somos um número muito importante, tá? E toda vez que uma grande colocação, um grande número de pessoas se levanta, os líderes e os governantes ficam com medo, tá? Porque pode se estourar uma revolução. Então, não estou aqui querendo fazer campanha para nada, mas isso precisa estar muito claro. A enfermagem, ela precisa acordar que ela não pode ser marcha de manobra. Então, enfim, é um número muito grande de pessoas. Eu, no próprio dia 12, falei bastante sobre isso e disse, gente, vocês imaginam se todos nós, da categoria, nos recusássemos a trabalhar nesses hospitais de campanha? A gente só aceitasse se fosse a partir de 10 mil reais. Menos de 10 mil ninguém vai. Vocês acham que eles não iam pagar? Pagaria. Porque quem é que ia ficar ali? Alguém tem que ficar. Não tem outra opção. Quando você deixa a pessoa sem opção, a pessoa é obrigada a acatar o que você quer. Tem uma condição de negociação, claro. Exatamente. Só que se a gente não se posiciona, se a gente vê que o salário é R$1.000 e a gente vai... Aceita. Como é que a gente vai querer mudança? Não tem como. Várias pessoas da minha família, amigos, que sabem que eu tô com a clínica fechada, que sabem que o meu marido tem loja e tá com a loja fechada, falaram para mim, Paola, por que você não vai para esses hospitais? Eu falei, porque você iria arriscar a sua vida e a vida do seu filho, do seu marido, para ganhar X? Porque eu não vou. Eu não vou. Eu preciso de um salário muito bom para que porque eu já estou me arriscando em um. Eu não vou me sobrecarregar, arriscar mais ainda a minha vida, super potencializar algo que eu já estou correndo risco
para ganhar X. Eu não aceito esse salário. Agora, se outras pessoas aceitam, aí eu não posso fazer nada. Então, Entendeu? você falou o ponto-chave, Paola. Eu não Eu aceito. não Isso é aceito. poder pessoal. Isso é empoderamento. Por que que eu estou dizendo isso? Quando você aceita um concurso público lá na cidade, lá do que você quiser, por R$ 1.000, igual a Josiane colocou aqui, R$ 1.700, isso não vale a minha vida. Isso não vale a minha O nosso vida. estudo e o meu estudo. Quanto Isso que eu não estudei, quanto que eu me vale. dediquei, entendeu? Não Quanto que eu abri mão da minha vida. Abrir mão de eventos familiares, de de viagem, N de possibilidades, curtir, de dormir, para estar estudando, entendeu? Para é estar isso, ganhando conhecimento, para eu pegar isso tudo e jogar fora, não vou por fazer. R$ 1.000. Não, gente, R$ 1.000. É só a gente parar para pensar assim: quanto custa um salário mínimo hoje? O salário mínimo tá X. A minha mão de obra qualificada custa só isso? E aí é uma condição que cada um vai ter a sua justificativa. Eu entendo que a gente tem. Tá me ouvindo? Ok? Tô. É que deu uma paradinha no som. É, eu entendo que tem uma condição cultural, que vem muitas pessoas de uma uma classe social mais baixa e que às vezes R$ 1.500 é muito. Eu entendo toda essa nuance social que permeia a enfermagem. A condição de ser mãe, de ter que ajudar a família, tudo isso conta. Mas será que não é isso que está fazendo a gente se manter desvalorizada? Exatamente. Porque se a gente aceita R$ 2.000 para estar no hospital de campanha com risco de morte, de contaminar todas as pessoas que eu amo, você não está dando valor à sua vida, você não está dando valor ao seu estudo, você não está dando valor a você mesma. Então, isso tem que estar muito claro. E aí, quando você coloca assim, eu não mereço, né? Você botou ali na sua fala anterior, eu também sempre me recusei. Me recusei a ganhar salários baixos e me recusei, inclusive, a dormir num descanso horroroso. De verdade. Eu acho um absurdo a enfermagem ter que botar papelão no chão. Eu acho um também acho. absurdo a enfermagem ficar catando o colchão do leito vazio e se esconder embaixo da bancada do posto de enfermagem. Isso tudo é aceitação, isso tudo é acomodação, isso tudo é uma zona de conforto que, na minha opinião, não cabe mais em pleno século XXI. Nós temos outro mercado acontecendo, um novo momento acontecendo, e a grande massa da enfermagem precisa acordar para isso. Exatamente. Senão não adianta a gente ter e buscar um salvador se você continuar pegando o colchão. Se você não for questionar a sua chefia, sua supervisão, o porquê que a gente não pode ter um descanso adequado. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem a lei do descanso, tá? Não estou aqui fazendo propaganda política, mas a deputada Rejane conseguiu isso pra gente. Então a gente precisa fazer valer. Aí as pessoas ficam assim. Aí a pessoa consegue um negócio e a gente não tá nem aí, deixa pra lá, pega o colchão, não dorme em cima da banca. Não pode, gente. Não pode. Denuncie. E denuncie sim, tá? Porque é sigiloso, você vai ter toda a condição de você poder estar segura. Então, evita ficar dando ouvido para as pessoas que são acomodadas, que não tem muito a agregar com você. Eu, particularmente, eu não dou crédito e não ouço uma pessoa que não tenha algo melhor para me oferecer. Exatamente. Então, se ela está numa condição ali que não me agregue valor, eu não vou ouvi-la, tá? Para você poder direito a me dar conselho, dizer se eu vou conseguir, se é fácil, se é difícil, você tem que me fazer confiar em você e me mostrar que você é melhor do que eu. E isso não é falta de humildade, isso é reconhecer o seu próprio valor. Isso é um ato de empoderamento. Exatamente. Josiane botou que não falam por medo de ser perseguido. Amor, não é perseguido não, porque se você fizer bem a sua denúncia, as pessoas não vão saber que foi você, tá? Exatamente. É igual lá, quando, aonde eu trabalho, quando instituíram que a gente tinha que dormir num certo local e nós não aceitamos. Geralmente, né, tem eu e mais uma menina que a gente geralmente
bate o pé, se posiciona e fala que não vai, que isso, que aquilo. E aí todo mundo fala, ah, então tá, então também não vou falar não, então também não vou fazer não. Gente, eu não vou fazer. Você quer fazer? O problema é seu. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer e acabou, eu tô dentro da lei, eu não quero saber. Qualquer coisa, vai lá tentar me prejudicar. Pronto. Vai lá no Corém, vai no COFEM, vai na prefeitura, vai fazer o que quiser, mas eu não vou aceitar esse tipo de coisa. E eu não aceito e acabou. É a mesma coisa. Relação à EPI, é muito bom a gente falar sobre isso aqui, para também as pessoas entenderem sobre isso. Me dá uma parte rapidinho, antes da gente entrar nesse assunto do EPI, que é bem polêmico, porque você colocou um ponto crucial. Porque para você negar um ato, uma atitude, uma condição, você tem que saber do que você está falando. E é o que eu sempre digo, a nossa lei do exercício profissional e o nosso código de ética são as nossas bíblias. Porque para a doutora Paola poder chegar para o plantão dela e falar assim, eu me nego a fazer isso, ela sabe quais são os direitos e quais são os deveres dela. Exato. Então, antes de a gente também ficar levantando essa bandeira do eu não vou fazer, o que está escrito que é meu e o que não é meu, tá? E quando não é nosso, a gente tem que assumir, sim, essa postura maravilhosa da doutora Paola. Só que para isso, a gente tem que ter esse conhecimento, ok? E, gente, ele tá Ontem a doutora Catiúce, na live, falou muito sobre isso, né? Que a gente tem que conhecer as nossas leis, que a gente tem que ler. Ela, para você ver, ela conhece bastante de leis, assim como a gente, tá por dentro aí de tudo. E foi perguntado algo para ela que falou assim, peraí, deixa eu procurar isso aqui. Em relação à anestesia local, ela foi procurar e viu que existe uma lei, uma resolução que nos permite realizar. E nem ela mesma sabia disso. Olha! Assim, cara, eu sabia, porque eu sou enfermeira obstetra, então eu sabia, mas não associei que ali está escrito anestesia local, não está escrito anestesia para fazer episio-rafia. Não está escrito isso. Está escrito anestesia local. Então, a gente pode fazer em qualquer local do corpo. Então, assim, para você ver, mesmo a gente estudando muito, mesmo a gente lendo muito, sempre tem um adeno, um anexo, não sei o quê, que se a gente se atentar, cada vez mais a gente vê o campo que a gente tem, o mundo que a gente pode ganhar. Então, a gente tem que estar o tempo todo lendo, relendo, perguntando, porque foi por conta de uma seguidora dela que fez uma pergunta que despertou ela de ler sobre isso. Então, assim, a gente tem que estar ali o tempo todo atualizada e fazendo essa interação, né? Ah, doutora, isso? Pô, você já viu sobre isso? Será que pode? Será que não pode? Vamos ler, vamos pesquisar? E a gente conseguir... Ah, obrigada, Carlinha! E a gente conseguir ir vendo tudo que a gente pode, que a gente pode muita coisa, gente. Só que a gente mesmo se diminui, eu acho isso. A gente mesmo se... culturalmente acaba se colocando numa posição de menor. E a gente não pode fazer isso. Então, Paola, isso vem de uma condição histórica por sermos mulheres. Isso é muito complicado, porque aí a gente fala da submissão feminina, dessa construção cristã, e aqui não estou falando de religião, mas que fica no nosso inconsciente coletivo, né? E aqui, sem julgamento religioso, ok? Eu só estou falando da posição da mulher na sociedade, isso é história. Olha, o movimento Ativistas de Enfermagem entrou aqui. Muito obrigada! Ai, obrigada! Obrigada! Verdadeiramente, esse é um movimento incrível, que está ganhando uma repercussão nacional maravilhosa. Aí, para você que quer entender um ato político, esse é um movimento que você precisa estar junto, tá? E aí já pode ir lá seguir essa galera, porque são pessoas que eu estou vendo fazendo um bom trabalho, seguindo aí uma nova enfermagem, por favor, né? Exatamente. E eu acho que essa revolução da enfermagem está partindo muito por conta do empoderamento feminino, né? As mulheres estão se empoderando, as mulheres estão saindo desse lado de submissão, se colocando no mesmo patamar, porque somos iguais, homens e mulheres. Se um tem o conhecimento, o outro também detém, estão no mesmo nível.
E aí, com isso, a enfermagem, que é, na sua grande maioria, com mulheres, está se empoderando também junto, né? E a enfermagem, por estar cansada, né, dessa desvalorização, começou a enxergar outros caminhos, que é o caminho de ser autônomo. E isso está fazendo a gente ganhar o mundo, né? É isso aí que está fazendo empreender me coloca numa posição onde eu sou dona de mim, onde eu sou dona da minha vida, do meu salário, do que eu quero trabalhar, do que eu não quero trabalhar. Então, o empreendedorismo na enfermagem vem como aí um divisor de águas, eu penso assim. E aí, cada um vai ter sua opção de escolha. Eu posso escolher o meu modo de ser mulher, de parir, de casar ou não casar, e agora eu vou ter a opção de escolha de estar no hospital, de estar dentro da academia ou de ter meu próprio negócio. Exatamente. Eu, por exemplo, só comecei a enxergar a possibilidade de ser autônoma, a possibilidade de ser empreendedora, quando eu comecei a descobrir a estética. Então, assim, eu mesma me considero uma pessoa que eu era totalmente leiga, entendeu? Eu não detinha de todo o conhecimento que eu precisava, né? Devido à faculdade, devido à minha omissão de não correr atrás. Então, é até por conta disso também que eu tento trazer a todo momento conteúdo, legislação e tudo mais da minha classe aqui no meu Instagram, não só postar sobre o meu trabalho, mas postar sobre tudo relacionado à minha classe. Por quê? Porque eu quero que as pessoas que estão no escuro, igual eu tava, venham para a luz. Vem para a luz, vem ver aqui o nosso brilho. Sai dessa escuridão, tire essa venda dos olhos. Porque eu também era vendada. Então, eu me descobri através da estética. E eu fui para a estética porque eu ouvia muitos amigos enfermeiros, enfermeiras, reclamarem muito da enfermagem, e eles já estavam lá há 10 anos na enfermagem e tudo mais, e falavam assim, daqui a pouco você vai, com esse seu jeito, daqui a pouco você vai desistir, você vai sair da área. E eu falava assim, gente, mas eu gosto tanto de ser enfermeira, eu não quero sair da área. Não é possível, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer para eu não deixar de ser enfermeira. E foi quando eu descobri esse campo da estética, que sempre me agradou, e que eu comecei a ver que aquilo ali eu podia, de uma certa forma, ser dona de mim, né? Ser dona da minha enfermagem, fazer a minha enfermagem independente do hospital. E aí sim eu vi que, caramba, cara, peraí, eu tenho que falar isso para todo mundo, porque as outras pessoas precisam saber disso, né? Enfermeira Paola, você é minha irmã gêmea. Porque as nossas histórias são muito iguais, muito iguais. Foi assim que eu também descobri a estética. Só que aí eu faço um questionamento agora para as pessoas que estão acompanhando a gente. Se a gente continuar com esse movimento, todas as boas enfermeiras e bons enfermeiros saírem do ambiente hospitalar, o que vai sobrar, gente, para cuidar das nossas mães, das nossas avós e da gente mesmo, quando precisar? Exato, e da gente. Eu falei isso na minha primeira live. Eu iniciei o circuito fazendo a live e explicando o porquê que eu estava fazendo essa movimentação. E o meu questionamento foi exatamente esse. Imagina se todas as enfermeiras que se empoderarem resolverem virar autônoma. Quem é que vai estar dentro dos hospitais? Qual é o profissional que vai estar ali? Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar de você? E aí, como é que a gente vai ficar? Entendeu? Imagina isso. Se todo mundo resolver. Porque se todo mundo resolver, vai poder sair do ambiente hospitalar e trabalhar de forma autônoma. E aí a gente vai cair no conto, doutora Paola, do que acontece nos grandes países desenvolvidos, né? Eles importam profissionais. Porque Exato. As pessoas daquela região não querem ser enfermeiros. É por isso que a Alemanha, o Canadá, a Austrália chamam tantos enfermeiros. Porque aquela população não quer fazer aquele trabalho. Porque entende. Por isso que 2020 é o ano internacional da enfermagem. Porque a enfermagem, ela é desvalorizada a nível global, tá? Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça para não entender que isso é uma picuinha só do estado A e estado B.
Então, quando a Organização Mundial de Saúde, junto com o Conselho Internacional de Enfermeiros, né, de enfermagem, decidem colocar 2020 como ano da enfermagem, trouxe aí a comemoração dos 200 anos de Florence, mas era para um movimento porque a saúde está entrando em declínio. Nós estamos entrando num colapso global de que a saúde não vai mais se fazer com remédio, não vai mais se fazer com internação. Eu me lembro lá na universidade, as minhas professoras colocando que iria haver a deshospitalização. Então, agora eu estou vendo isso acontecer. E olha que legal. Eu tô vendo muita gente mandando aqui, ai, vocês estão me incentivando, ai, vou estudar mais, vou estudar muito enfermagem e tal. A movimentação é exatamente essa, gente. É fazer com que vocês enxerguem a enfermagem como algo que não é submisso, como algo que pode ser autônomo, como algo que pode ser empoderado, que tem leis que nos regem e a gente precisa saber disso e se posicionar. Não é para fazer uma revolução para todo mundo sair do hospital, não é para fazer uma paralisação, não, mas sim para que a gente consiga fazer um movimento ao ponto que quem está lá dentro, quem caneta e diz que sim, diz que não para as nossas reivindicações, comecem a ver que, opa, se eu ficar dizendo não por muito mais tempo, vai dar problema, que o pessoal já não está mais aceitando. É isso que a gente quer. É um movimento, né, doutora Paola? E aqui, a minha amiga Gisele, maravilhosa. Gente, pensa numa enfermeira empoderada, essa enfermeira Gisele, foi minha amiga na pós-graduação, lá no Nepuga, sem fazer propaganda nenhuma instituição aqui, que eu não tô ganhando nada com isso. Mas desde o primeiro dia eu me apaixonei por ela. Uma figura, assim, de mulher poderosa. E aí, ela trabalha num grande hospital, uma grande emergência daqui do Rio, no centro. E que, cara, sabe, assim, aquela enfermeira que eu sempre desejei ser desde o início da minha formação. E hoje se tornou minha amiga. Então, um beijo especial para ela. E ela tá dizendo aqui que é uma questão de perfil. Eu concordo em partes. Tem a condição do perfil, né, de algumas pessoas serem mais assim, né, mais dominantes, mais líder, mais tipo a gente. Tem esse perfil de mais líder, sim, mas a liderança ela pode ser desenvolvida. Tanto que existem muitas cursos, né, de liderança aí para as pessoas desenvolverem essa habilidade. Eu sempre falo para todo mundo que o enfermeiro, na minha opinião, ele não tem opção. Ele já é líder desde que... ser líder, porque ele se forma para isso. É a única profissão que você já se forma sendo líder e sendo responsável por uma equipe é o enfermeiro. Não tem nenhuma outra profissão que se forme já nesse formato. Você pode, ao longo do tempo, sendo engenheiro, sendo advogado, se tornar um líder, ter uma equipe. Porém, a única profissão que você obrigatoriamente vai ter que ser líder é o enfermeiro. Então, se o enfermeiro acha que aquilo ali não é o perfil dele, ele não tem o perfil do enfermeiro. Vocês me desculpem, mas ele não pode ser enfermeiro. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas enfermeiro ele não vai poder ser, porque ele sempre vai ter um técnico aonde ele vai ser responsável. Isso aí. Então, nós já somos líderes por formação. Por formação. Desde cara, como você bem colocou. A gente já sai da faculdade tendo, sob supervisão dos nossos olhos ali, a equipe de técnicos de enfermagem. Que você goste ou não, se ele fizer uma cagada, você vai responder. Exatamente. Tá? Você gosta ou não... né, Carol? Isso aí. Não é responder só no hospital, não. Não. Judicialmente falando. Então, assim, se você quer fazer vista grossa, quer ser omissa, quer delegar demais, por omissão ou por permissão, se liga que se der uma merda, você vai responder e pode responder criminalmente, para isso ficar bem claro. Então, para entender que a enfermagem tem que tirar essa cortina de que eu estou submissa a alguém. O médico pode falar o que for. Se der uma merda, você vai responder. E aí é cada um com seu advogado. Beijo, me liga, tá bom? Então, fique ligada nisso, porque isso é muito sério. Exatamente. A enfermeira Gisele, só um minutinho, Paola, para não te cortar, ela estava só explicando aqui a questão do perfil que ela perguntou lá em cima. Porque aí ela disse que tem pessoas que realmente não vão querer se tornar autônomas.
Concordo, Gisele, Não, de verdade. com Tem certeza. pessoas que não vão Inclusive, querer empreender. inclusive, eu vou trazer uma enfermeira que é super empoderada e ela é uma enfermeira de âmbito hospitalar de rede privada. E ela não aceita. Ai, adoro ela! Eu já sei quem é. Entendeu? Então, assim, vocês têm que entender que, gente, não é assim. Não é porque você está no ambiente hospitalar que você tem que ser submisso. Claro que não. Eu não aceito fazer isso. Isso não é o meu papel, eu não vou fazer. Ou então, isso não está lá na lei, eu não vou fazer. Então, a gente tem que se empoderar e não é brigar, não é bater boca, não é nada disso. É só mostrar que, olha, o meu papel é esse, a minha função é essa, é isso aqui que eu vou fazer. E isso está dentro da lei. Fora disso, infelizmente, eu não tenho autonomia para fazer isso aqui. Isso aqui não é o meu trabalho. Acabou, gente. A gente tem que ter noção do. Porque, assim, às vezes a gente quer tanto se empoderar, quer tanto ter autonomia, quer tanto fazer, e na hora que falam pra gente fazer uma coisa que a gente não pode fazer, a gente não se recusa. A gente vai lá e faz. Não pode. Eu porque não posso aí, fazer isso aqui. olha, isso não é o meu papel. Acabou, subserviência, adoro essa palavra, Josiane. Subserviência. É a condição de eu ser. Essa fala que a doutora Paula está colocando, eu quero agregar tudo, porque eu quero me sentir poderosa de ter um tapinha nas costas do meu colega médico, porque eu vou ser muito, muito clara com vocês, o meu canal é aberto, então quem quiser pode trocar de live, pode trocar o canal. Inclusive, essa live vai para o meu canal, se a doutora Paula permitir. Não quero tapinha nas costas, porque eu arrumei o prontuário. Eu não quero tapinha nas costas, porque eu botei o cara para assinar o termo de consentimento para o exame ou para a cirurgia. Existem funções que pertencem a mim e existem muitas funções que são do administrativo. Enquanto a enfermagem permitir achar legal e bonitinho o meu coleguinha vir me dar parabéns por coisas que não são minhas, não adianta. Aí depois você vai querer ficar feliz e contente passando pique, enquanto o cara ganha X reais lá para passar uma pique e você está fazendo de graça porque você acha bonitinho estar num campo estéreo. Não estou sendo contra a pique aqui, ok? Acho a pique imprescindível, é um dos mecanismos de suporte medicamentoso maravilhoso, mas a gente tem, o médico se recusa e a enfermeira aceita tudo. Pensa nisso, isso é empoderamento, isso é alto valor, isso é autorrespeito, isso é autorresponsabilidade. Enfermeira Camila colocou aqui, enfermeira Camila, beijo. Essa é a condição real, quando eu entendo a minha responsabilidade frente ao meu trabalho. Exatamente. A gente tem que entender até onde a gente pode ir. É a mesma coisa quando a gente se torna autônoma. Eu já peguei pacientes que precisavam fazer certos tipos de tratamento que não era da minha área, não é da atuação do enfermeiro, que precisaria estar entrando com algumas medicações que eu não posso prescrever. Então, eu não posso cuidar daquilo ali, eu não posso atender aquele paciente. Eu posso atender até em conjunto, mas eu não vou resolver o problema dele. Eu tenho que ter essa noção e falar, olha, você precisa procurar tal profissional. É a mesma coisa, alguns pacientes querem fazer procedimentos para gordura e tudo mais. Ah, mas você pode me orientar de como eu me alimento? Não, eu não posso, porque eu não sou nutricionista. Você precisa fazer uma consulta com um nutricionista para poder somar com o que eu estou fazendo aqui. Ah, é porque eu não tenho noção nenhuma de nutrição? Não, eu tenho, eu tive nutrição na faculdade. Porém, eu não posso me apropriar de fazer uma consulta nutricional com uma paciente se eu não tenho habilitação para isso. Então, a gente precisa estar direcionando o paciente a fazer as coisas de forma correta. A gente não tem que simplesmente querer abraçar o mundo porque a gente é autônoma. Não, vai dar problema. Pode ter certeza disso. E quando você encaminha, é legal porque você volta, o paciente volta para você. Você pode ter certeza disso. E se tornam fiéis, né, doutora Paola? Pessoal, se vocês estiverem gostando da live, larga o dedo no coraçãozinho aí. Muito. Eu amo o coraçãozinho, amo de verdade. Porque se a gente consegue saber se o que a gente está falando está fazendo sentido para vocês,
está representando a sua realidade de trabalho. Eu gosto muito de saber que o que eu estou dizendo aqui é congruente com o que você está vivendo. Porque a gente tem um monte de enfermeira que não sabe onde está e acha que está sozinha, abandonada pelos corredores do hospital, e não estão. Gente, existe muita enfermeira fazendo um trabalho legal, só que a gente precisa de união. E essa união, ela começa com um simples movimento aqui na própria internet. Exatamente. Eu costumo brincar. Eu tenho o meu canal do YouTube, para quem não sabe, é o Empoenf, já fazendo propaganda aqui. Eu tenho um canal há 1 ano. E, doutora Paola, eu conheço com certeza muitos enfermeiros. Eu ainda não bati 1000 inscritos na data de hoje. Por que será? O que acontece com a enfermagem? A gente prefere... se une, né? Exato. Aí a gente prefere o quê? Eu dou like para aquele médico X, eu dou like para o personal X. Eu não estou dizendo aqui que a gente não possa seguir outras pessoas. Mas, cara, tem tanto canal maneiro na enfermagem e que não passaram ainda de 200 mil inscritos, 300 mil inscritos. Nós somos 2 milhões de profissionais. Isso é um ato de valorização, isso é um ato de empoderamento, isso é um ato político. Mostrar que os nossos canais no YouTube representam, sim, a classe. Exatamente. Então, estou fazendo um desabafo aqui, aproveitando que a gente está falando de politização, porque isso é um movimento político. E aqui, já deixando bem registrado, a professora Marcele Sveiter foi uma das mulheres que mais me fizeram pensar sobre essa condição do empoderamento feminino. Professora, um beijo no seu coração. E está aqui acompanhando a gente hoje. Ela também tem um canal no YouTube que fala sobre o ato de parir, sobre essa condição da mulher ter os seus direitos respeitados. Então, é incrível e a gente precisa resgatar essas profissionais maravilhosas que estão contribuindo com o seu conhecimento. Isso aí. A própria doutora Paola coloca um monte de informação legal no perfil dela e a gente precisa usar isso. Se as pessoas estão contribuindo, vamos usar isso. E não é usar numa palavra negativa, é usar no sentido de eu poder estudar de outras formas, né? Não só exatamente. com o livro. Eu falo para todo mundo, gente, o que eu tô ganhando de conhecimento com essas lives, toda enfermeira que eu trago aqui, é tanta coisa que eu ganho que eu termino a live com a cabeça chega a estar pulando informação pro lado de fora, de tão cheia que fica. Meu marido sabe que eu fico depois da live assim, ai, por que isso, por que aquilo? Ai, meu Deus, eu tenho que anotar para não esquecer, que não sei o que. Eu fico louca com as lives, porque é muito conteúdo, cada uma traz sua experiência, traz seus conhecimentos, então isso é uma troca maravilhosa. Imagina se todos os enfermeiros se posicionassem de estar, de vez em quando, convidando um outro enfermeiro para bater um papo. Olha o quanto de conhecimento a gente não ia ganhar, né? Porque com certeza. Eu ia lá ver várias bolinhas de ao vivo. Vai ter uma bolinha de uma live, sei lá, de comida, de não sei o que. Pô, tem desse meu amigo enfermeiro aqui, vou ver. Ih, caramba, ele tá falando de tal assunto. Aquilo ali eu já vou absorvendo, eu já vou conhecendo. Então, nós temos que pensar nisso, gente. Olha, a doutora Caroline botou aqui o canal dela no YouTube, Empoderamento Empoenf, o canal de empoderamento da enfermagem brasileira. Sigam, curtam, assistam, sigam a doutora Caroline Maroto, siga o Empoenf também aqui no Instagram. Quem tá aqui na live e não me segue também, doutora Paola Marangoni. A gente já tá indo para os minutinhos finais. Eu queria que você deixasse aqui suas últimas palavras sobre o assunto, doutora, e já deixar claro que eu amei essa live, foi maravilhosa. E vi que a gente tem uma sintonia muito grande, hein? A gente, precisa conversar mais, trocar mais, que a gente é muito parecida. Com certeza, doutora Paola, eu estou muito feliz, de verdade, pelo convite, feliz por saber que a gente também é bem igual. Eu tô falando que a gente está encontrando tantas enfermeiras fodas, graças à internet, e eu vi que tem muita gente fazendo trabalho legal. Obrigada e parabéns, tá? E pode falar comigo quantas vezes você quiser, a gente pode fazer bastante parceria interessante, e já esteja convidada para a gente bater outro papo numa próxima live. E aqui a palavra que eu deixo é, primeiro lugar, a gente precisa reconhecer o nosso valor. Enquanto eu não reconhecer o meu valor pessoal, enquanto eu não reconhecer o meu valor como ser humano, como mulher, como uma pessoa, eu vou aceitar ser desvalorizada, ser desrespeitada em qualquer espaço, porque isso não é uma condição só de eu estar no ambiente hospitalar ou dentro de uma unidade de saúde. Eu entendo, na minha percepção, que
Se a pessoa ela não tem amor próprio, não tem autorrespeito, né, e alto valor mesmo, ela não consegue passar isso para outros lugares. E aí eu me permito ser desrespeitada, até mesmo agredida, sofrer assédio moral e todas as parafernálias que a gente vive dentro de uma unidade de saúde, porque eu não entendo o meu valor. Porque no primeiro grito que alguém dá comigo, seja dentro ou fora do meu ambiente de trabalho, eu não vou permitir. Então, o primeiro e a dica principal é ter autorrespeito, autoamor, é a condição do amor próprio, sabe? Exatamente. Isso é autocuidado, como diz lá a Miss Sai, a nossa maravilhosa também da sistematização da assistência. Vamos terminar, doutora. Obrigada, gente. Muito obrigada, valeu mesmo. Eu amei a nossa live e eu espero próximas. Gente, eu vou tentar deixar salvo no IGTV, como eu fiz ontem da doutora Catiúce, mas gratidão.